escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, estamos aqui agora reunidos aqui para mais uma lição da Escola Dominical. Lição número 8, se chama Contando até 10, a longanimidade. Lição número 8, está na nossa revista. Aliás, gostaria de fazer um parênteses com vocês. Você que ainda não tem a sua revista da Escola Dominical, essa revista aqui, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp no grupo da UPA, que a gente providencia a entrega para você. É muito importante que você tenha essa revista na sua casa, para que você possa acompanhar as leituras diárias durante a semana, acompanhar, estudar previamente a lição, e assim quando a gente se encontra para essa aula, você já está preparado, tá? Então, como eu disse, a lição número 8 de hoje, lição número 8, contando até 10, a longanimidade. Uma palavra um pouquinho diferente, né? Não é uma palavra que a gente costuma utilizar normalmente no dia a dia, né? Mas ela tem um sinônimo que a gente usa muito, que é o quê? A ciência. Mas antes da gente iniciar a nossa lição, eu vou pedir para que você feche os seus olhos para a gente orar juntos, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Vamos fechar nossos olhos. Papai amado, te agradeço por esse momento que nós podemos estar aqui reunidos, ó Pai, juntos para aprender mais um pouco da Tua Palavra, ó Pai. Usa esse Teu servo aqui, ó Pai, me enche com Teu Espírito Santo, capacita, ó Pai, para que saia, através de mim, as palavras do Teu Santo Espírito, ó Pai, as Tuas palavras, ó Pai. Cuide de cada um de nós, fique conosco durante essa aula. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Bom, então vamos lá. Como eu disse, a lição de hoje é a lição número 8, contando até 10. Semana passada a gente teve a lição número 7, que foi o quê? A paz triunfante. O juízo de coração, a paz triunfante. E hoje a gente tem a longanimidade. Vocês vão poder acompanhar aqui pelos slides. Então vamos lá. Primeiro versículo importante para que a gente possa estar meditando sobre esse texto. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3, 12. Vamos entender um pouquinho desse contexto, né? Vocês podem estar acompanhando aqui, certo? A paciência, em primeiro lugar, ele é o quê? Um fruto do Espírito, certo? Mas o que é a paciência? Paciência nada mais é do que uma reação piedosa, controlada e restauradora, manifestada diante de situações adversas, provocações, maus tratos, longos períodos de sofrimento. O cristão,
paciente, ele não se entrega às explosões de ira, de fúria. Ele é tolerante e calmo, mesmo quando é afrontado e aborrecido. É difícil a gente colocar em prática esse conceito, né? O cristão, ele não se entrega às explosões de ira e fúria, né? Sendo que todos os dias nós somos testados, principalmente fora do meio cristão e às vezes até dentro do meio cristão. As pessoas nos testam e nos levam a perder essa paciência. Mas o cristão, ele não pode se entregar a essas explosões. Você já ouviu a expressão paciência de Jó? É muito usual a gente escutar, principalmente as pessoas mais antigas. Aquela pessoa tem uma paciência de Jó, uma paciência de Jó. Mas o que vem ser essa paciência de Jó, né? Na verdade, a gente tem um relato da vida de Jó, né? E a gente tem que considerar esse exemplo para que a gente consiga resistir com fé, paciência às amarguras da vida. Se você nunca teve a curiosidade, peço para que você, durante essa semana, durante hoje, esse domingo, leia um pouco da história de Jó. Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus, e ele foi testado, certo? Ele foi testado, Deus tirou... Jó era um dos homens mais ricos que existiam na época dele. Deus tirou toda a riqueza dele, Deus tirou seus filhos, Deus tirou sua esposa, depois Deus mexeu com ele mesmo, colocando nele uma doença, né? E mesmo assim ele foi fiel a Deus, e depois Deus restituiu tudo a ele em dobro. Então Jó teve uma paciência ali que todo cristão deve ter. Então vale a pena você ler e considerar esse exemplo de Jó. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos, muito fácil achar na Bíblia, tá? Vamos passar agora aqui para nosso primeiro tópico hoje da lição, pavio longo. Vou pedir para vocês, antes da gente começar, acho que a gente possa estar lendo juntos a instrução básica. Então, peço para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Hoje é muito fácil, né? Porque a gente tem a Bíblia no celular. Se você está sem a sua Bíblia, pegue o seu celular, dá um pause no vídeo para que você possa buscá-la e juntos vamos ler o texto, então. Mateus, capítulo 18, dos versículos de 21 a 35. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois vem a parábola do credor incompassivo, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés,
lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Verdugos, do versículo 34, é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura, um torturador. Então ele foi entregue, né, até aos torturadores até que pagasse a dívida. Então, nesse contexto, vendo tudo o que a gente já viu ali, do que é longanimidade, paciência, o exemplo de Jó, né, vamos começar a nossa lição aqui. Primeiro tópico: pavio longo. Pavio longo. Como eu disse anteriormente, longanimidade é um sinônimo de paciência e significa ânimo longo. Lá em Gálatas 5:22, a gente já leu muito esse versículo nas aulas anteriores, porque o nosso tema tem a ver com o fruto do Espírito, e diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade." Então, longanimidade significa ânimo longo, paciência. Então, você não deve irar-se de uma maneira rápida. Você consegue pensar em alguma gíria que significa o oposto de pavio longo? A gente já deve ter ouvido uma gíria que significa exatamente o contrário de pavio longo. Primeiro, ninguém vai te chamar de pavio longo, né? Se você tem algum amigo, você tem algum conhecido que ele tem o temperamento mais explosivo, você vê que ele não tem um ânimo longo, uma paciência. Muito pelo contrário, a paciência dele é bem curta e ele acaba se explodindo, né? Então, qual que é o oposto de pavio longo? Pavio curto, né? Então, a gente tem ali um exemplo de uma figura se irando, né, com o telefone, que é uma característica do quê? De uma pessoa que se irrita com muita facilidade. Pavio curto. O pavio curto faz parte da vida cristã? A gente já viu que não, né? Muito pelo contrário, o que faz parte da vida cristã é a longanimidade. Seria o pavio longo. Seria o ânimo longo, né? Então, a longanimidade faz parte da nossa nova identidade cristã. E quando somos renovados pelo Espírito, nós recebemos essa capacidade, certo? Quando a gente aceita, quando a gente se entrega de verdade para Jesus, acontece uma transformação em nossa vida. E uma das características que são transformadas é as características que nos identificam com o fruto do Espírito, certo? Sendo eles a longanimidade. Tá? E isso vai nos ajudar a reagir sempre de forma controlada e equilibrada na nossa vida. Nós vamos encontrar diversas situações que a gente tem que ser ponderado, que a gente tem controle. Às vezes as outras pessoas esperam isso da gente. Nós, por sermos cristãos, nós temos uma responsabilidade grande. Eu, você, todos nós.
E a gente tem que sempre agir de uma forma controlada, e não como no slide anterior, que tinha aquela pessoa explodindo no telefone. Aliás, isso parece que não, mas é muito comum, né, no dia de hoje, no trabalho das outras pessoas. Vamos ler 2 textos juntos? Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora vamos lá para 1 Timóteo 1,16. Só pular dois livros, depois de 2 Tessalonicenses, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, que diz: Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então isso é uma característica que a gente recebe e é uma característica que as outras pessoas têm que ver na gente, né? Assim como Cristo foi longânimo, nós também temos que ser longânimos, temos que ser pacientes, temos que agir com sabedoria, não explodir, e sim agir de uma forma controlada e equilibrada. O adolescente cristão não deve ficar irritado, irado ou impaciente com seus pais, amigos e outras pessoas, nem mesmo diante de circunstâncias difíceis ou provocativas. Quem nunca ficou irado com o seu pai, com seu irmão mais novo, ou irmão mais velho, com um primo, com seu amigo, né? Nós não devemos ficar irados, né? A gente tem que agir de uma forma controlada. O fruto do Espírito garante a calma e a tranquilidade necessária para que a gente não tenha esse pavio curto, né? Tem uma figura de uma menina, né? Como se a gente estivesse meditando, né? E sim, a gente deve meditar na palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Isso é muito importante. Continuando no pavio longo, a melhor forma de aprendermos a desenvolver a paciência é pensar no modo como Deus age conosco, né? Vamos pegar o exemplo de Deus. Como que Ele age conosco? Em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 6, diz: E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Né? São características que nós temos que ter. Nós temos que ser longânimos e grande em misericórdia, assim como nosso Senhor. Aqui está o texto que a gente leu. Esse texto é muito importante. Vou aumentar ele aqui. Vamos ler novamente. Mateus 28, 21 a 22. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E continuando a palavra que a gente leu, né? Por isso, eu vou ler aqui, como a gente já leu esse texto, eu vou ler aqui os versículos principais, né? A partir do versículo 24. E passando
a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Vamos prestar atenção. Esse servo devia quantos talentos? 10.000. A gente já vai ver o que é um talento. E ele não tinha como pagar. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, aquele senhor, a princípio, ele queria fazer o quê? Você não tem dinheiro para me pagar? Eu vou te vender. Vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender seus filhos, vou vender tudo que você possui para que essa dívida seja saldada. E naquela época, poderia ser vendido ele para uma pessoa, a mulher para outra, os filhos para outro lugar. Pode ser que eles nunca mais se encontrassem, né? Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei." E o senhor daquele servo mandou-o embora e perdoou a dívida, porque ele se compadeceu. Porém, né, no versículo 28, quando ele saiu, ele encontrou um conservo dele, um outro servo do mesmo senhor. Só que esse conservo devia para ele 100 denários. Lembrando, o primeiro servo devia 10.000 talentos ao senhor. E esse conservo devia apenas 100 denários a esse outro servo. Ele foi lá, agarrou, sufocou ele, pedindo para que ele pagasse o que ele devia. Versículo 29. Então o servo teve a mesma atitude, caiu aos pés, implorou: "Sê paciente comigo e te pagarei." Qual foi a reação dele? Ele perdoou a dívida? Versículo 30. Entretanto, ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, eles entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou o servo malvado e disse: "Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci?" Lembra que a gente viu lá em Êxodo que a gente tem que ser parecido com as atitudes do Senhor, as atitudes de Deus? Que é isso que ele está falando aqui. Porém, aqui na nossa parábola, o Senhor ficou indignado e entregou eles aos verdugos, aos torturadores, até que pagasse toda a dívida, né? E o versículo 35 completa: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão." Então vamos entender essa parábola agora. A gente foi lendo com uma forma mais calma, mas vamos entendê-la. Nessa parábola, a gente vê que o rei, ele representa Deus, o próprio Deus. E os dois servos, né, somos nós. E o conservo são as pessoas que nos rodeiam. A diferença entre as dívidas, ela é gigantesca. Lembra que eu falei para vocês? Preste atenção, vamos prestar atenção na diferença entre talento e denário. Então a dívida é gigantesca. Para vocês terem ideia, um denário era o pagamento normal de um dia de trabalho. Você trabalhava, no final do dia você recebia um denário. E um talento era composto por 600 denários. Cerca de 2 anos de salário. Bom, então a dívida gigante aí, né? A diferença. Ou seja, 100 denários não era uma quantia insignificante. Eram meses de trabalho. No entanto, era um valor irrisório se comparado à dívida que havia sido perdoada. Afinal, foi perdoada a dívida dele. Essa parábola, ela descreve muito bem quando somos impacientes uns com os outros. Deus nos tolera com paciência e todos os dias somos tentados a nos tornar impacientes com os nossos. Nossas faltas e nossos fracassos diante de Deus são bem mais sérios que as ações insignificantes de outros
que tendem a nos irritar. Importante, ter pavio longo não significa ignorar as provocações, mas respondê-las de maneira piedosa e controlar o temperamento. Não significa que você vai ter que ficar engolindo saco, né? Levando esses desaforos, sendo humilhado. Não. Apenas você tem que exercer a sua longanimidade para que você ignore essas provocações, porém, responda a elas de uma maneira piedosa, igual na nossa parábola, que o rei respondeu perdoando a dívida, né? E controle o seu temperamento, não seja explosivo. Portanto, não tenha pavio curto, tenha pavio longo. Continuando na nossa revista. Tópico 2, a espera pelo tempo de Deus. A espera pelo tempo de Deus. Vocês já ficaram impacientes com Deus? Agora vai vir um aí e vai falar que nunca ficou impaciente com Deus. Todo mundo já ficou impaciente com Deus, todo mundo já fez um pedido desde quando vocês eram crianças e esse pedido não foi atendido. Por quê? Era o tempo certo para você ser atendido? Então todos nós ficamos impacientes com Deus. Pense, como eu falei, em seus pedidos de oração. Vocês fizeram já vários pedidos de oração durante essa vida de adolescente de vocês. Vocês já pediram desde para sair com os amigos, para ir comer um lanche com eles, às vezes para ir na casa deles, né? Às vezes você pede para o seu pai, às vezes você pede em oração, às vezes você pede algo um pouco mais profundo, como ir bem numa prova, e às vezes seu pedido, você lembra, esse pedido seu foi atendido? Pense nisso. Pensar nesses pedidos de oração que foram realizados. Vou colocar até maior aqui. Já pediu algum namorado ou namorada? Já pediu para ganhar um videogame? Por exemplo, está para lançar agora o PlayStation 5, o Xbox mais novo lá que eu não sei o nome. Vocês já pediram? Um trabalho. Tem muita gente que gostaria de trabalhar. Passar na faculdade. Às vezes vocês estão estudando, né? É uma fase muito difícil, vocês são muito novos e já tem que passar na faculdade. Ou alguém, em algum momento de fúria, de pavio curto, já deve ter pedido um pai ou uma mãe que não fique bravo com ele, né? A gente sempre acha que, principalmente nessa época de adolescência, que os nossos pais nunca nos entendem, né? E às vezes a gente acaba, por ignorância, pedindo um pai ou uma mãe, né? Mas não. Vamos continuar. Vamos entender aqui a espera do tempo de Deus. Vocês esperam o tempo todo o propósito e a vontade divina? Ou vocês ficam ansiosos e agitados, querendo uma solução imediata? Muitos não suportam esperar o tempo de Deus e ficam desanimados e decidem agir por conta própria. E quando você decide agir por conta própria, é aí que acontecem algumas atitudes, algumas besteiras. Vamos pensar juntos. Por que ficamos impacientes com Deus? Por quê? O que isso nos leva a fazer? Então, a gente não tem motivo para ficar impaciente com Deus, né? E às vezes a gente
ficar impaciente, a gente vai ficar nervoso, ansioso, né? O que isso nos leva a fazer? O que devemos fazer ao invés de ficarmos impacientes com ele? Por que ficamos impacientes com Deus? E o que isso nos leva a fazer? Muitas vezes ficamos impacientes com Deus por termos dificuldades em confiar nele e esperar o seu tempo. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E depois, no capítulo 15, versículos de 1 a 6. Então, tem uma promessa para Abraão. De ti farei uma grande nação. Muito importante esse texto, tá? Gênesis 15, de 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de ser se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão estava aqui pedindo, reclamando até um pouco, que ele não tinha um herdeiro. E o Senhor disse para ele: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Né? Deus havia prometido que daria um filho a Abraão. Lhe tornaria uma grande nação. Diante da espera longa pelo nascimento do seu filho, o que Abraão e Sara? Eles ficaram impacientes. E eles esperaram o tempo de Deus? Não. Eles tentaram acelerar o tempo de Deus. Isso foi um tremendo vacilo. Isso evidenciou a falta de confiança na fidelidade divina. O casal, por ser impaciente, não aguardar o tempo de Deus, detalhe, Deus já havia prometido. Deus veio e falou que ele teria um filho, só que ele quis apressar essa promessa, né? E a gente vai ver agora lá no capítulo 6 de Gênesis o que ele fez. Versículos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E o versículo 15, no mesmo capítulo 6. Desse modo, a farás, de 300 côvados será o comprimento. A largura e a altura de 30. Bom, o casal, ele decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu adotar uma outra situação, né? O que Abraão fez? Ele teve um filho. Esse filho chamava-se Ismael. Só que não foi com Sara, sua esposa, foi com a serva Agar dele. Então, ele teve um filho? Teve. Era o que tinha sido prometido por Deus? Não, foi ele que apressou a situação. Tá?
Isso trouxe muita dor e sofrimento para todos os envolvidos. Nós não temos motivos para ficar impacientes com Deus. O que devemos fazer ao invés de ficarmos impacientes com eles? Não temos motivos para ficar, pois Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle. Seus caminhos são superiores aos nossos. Não somos capazes de compreendê-los. Lá em Isaías 55, 8. É importante a gente ler esses textos para que a gente entenda todo o contexto da lição. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, os caminhos do nosso Deus, eles são superiores aos nossos. Ele enxerga lá na frente. E às vezes a gente não compreende. E para vencer essa impaciência, a gente deve confiar na fidelidade divina. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então a gente tem que confiar em Deus. E a gente tem que esperar nele. Vamos lá em Salmos 40, 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os pés. Então vamos confiar em Deus. E a gente tem que nos submetermos ao tempo dele. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para quem não sabe, Eclesiastes foi escrito por Salomão, um dos homens mais sábios, se não o homem mais sábio. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 22, do mesmo capítulo 1. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Bom, vamos nos submeter à vontade de Deus. E vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós andamos ansiosos, eu também, a gente anda ansiosos com esse tempo, e às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Então vamos ver aqui 1 Pedro 5:7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos agora, perseverança na adversidade. A gente já viu que a gente não deve ter o pavio curto, sim um pavio longo. A gente também viu, no item número 2, que a gente tem que esperar no tempo de Deus, certo? E às vezes esse tempo pode ser maior do que a gente espera. E a gente tem que perseverar nessa adversidade. Vamos continuar. Tiago 1:3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, vamos lá. Perseverança na adversidade. Nós já vimos sobre a necessidade de termos paciência em nossos relacionamentos com nossos amigos, parentes, pais, irmãos e com as pessoas no modo geral e com Deus. Mas isso não é tudo, como a gente está vendo. Às vezes precisamos de paciência para lidar com as adversidades, como as tentações diante de maus tratos
e até mesmo quando estamos sobre a disciplina divina. Um dos significados de paciência é perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das dificuldades. Não se esqueça dessa frase. Um dos significados de paciência é perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das suas dificuldades. Um aviso importante. Só desenvolvemos a paciência sob tensão. São nas adversidades e provações que a nossa fé é testada e a perseverança é desenvolvida. Na verdade, isso acontece porque a gente é provocado, né? Quando está tudo bem na sua vida, vamos pegar um exemplo de escola. Você está na escola tirando notas altas, notas boas. Então, você não tem ali nenhuma situação adversa. Então, você não tem por que exercer a sua paciência. Agora, eu quero ver você sendo perseguido pelo seu professor. Quero ver você tirando as notas baixas, você ter fé, orar, esperar pelo tempo de Deus e perseverar nessa resposta. Aí eu quero ver. Então, só desenvolvemos a paciência sob tensão. E são nas adversidades e provações que a nossa fé é testada e a perseverança desenvolvida. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lá em Tiago 3:1. Então, para a gente poder finalizar aqui, a gente não deve ser pavio curto, e sim pavio longo. A gente tem que entender o tempo de Deus e a gente tem que perseverar nas adversidades. Quando cremos nesse controle absoluto de Deus e descansamos na sua providência, conseguimos manter a paciência e a calma. Nós temos que aprender a descansar na providência de Deus. Nós temos que ser submissos a Ele, submissos à sua soberania. Vamos orar a Ele, pedir e descansar, que a resposta vem. E aprender a manter a paciência e a calma. Coloque a paciência em prática. Terminamos aqui mais uma lição, a lição número 8, né, sobre a longanimidade. E espero que vocês tenham aprendido junto comigo que nós temos que ser perseverantes, ser pacientes em tudo. Um bom domingo a todos. Nos vemos na semana que vem.